Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e a Sra. Secretária de Estado, a quem agradeço a explanação que nos fez no início desta audição sobre as conclusões destes Conselhos Europeu de 5 de outubro e de 21 e 22 de outubro. Eu tenho aqui algumas questões em 3 dos temas, enfim, não tenho tempo para abordá-los todos, mas queria começar pela questão do Covid, que referiu, e sobretudo as conclusões e o balanço que foi feito e a decisão importante, ou pelo menos a recomendação importante, relativamente ao reforço da resiliência e da preparação horizontal da União Europeia para eventuais novas crises. Há várias medidas que foram enunciadas, nomeadamente o pacote legislativo da União da Saúde, que permite aos vários países, aos vários Estados-membros, na governação da Autoridade Europeia da Preparação e Resposta à Emergência Sanitária. Também outras questões relacionadas com o Tratado Internacional sobre Pandemia. Nós não podemos deixar de estar de acordo, mais de acordo com esta ideia da necessidade de retirar desta experiência, enfim, um conjunto de reflexões e um conjunto de medidas para estarmos todos preparados para eventuais repetições ou novas crises com esta dimensão. Aliás, estamos tão preocupados porque no momento em que o nosso Sistema Nacional de Saúde deveria estar já pronto e preparado para responder àquilo que foram os efeitos colaterais desta crise sanitária, vemos que depois da emergência emerge uma espécie de caos no sistema. Os casos dos hospitais de Setúbal e Braga são bem exemplo disto. A Sra. Ministra da Saúde diz com algum humor que isto é um problema de organização, como se a questão da organização não fosse um problema diretamente imputado ao Governo, mas o que é verdade é que estas respostas e este apelo à negociação sobre o pacote legislativo da União Europeia leva-me a perguntar à Sra. Secretária de Estado qual é o ponto de situação destas negociações e quais são as iniciativas legislativas que fazem parte deste pacote e se tem uma ideia de qual será o calendário para estas negociações com o seu eventual término. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, a palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Efetivamente, este foi um dos pontos que os líderes falaram, a necessidade de melhorar a prevenção, a preparação, a resposta a estas situações de emergência sanitária e o Conselho Europeu apela à conclusão deste pacote legislativo sobre a saúde. Ele está em curso, não temos ainda, não sabemos exatamente quando é que vai terminar este debate. Esperemos que o mais brevemente possível e, sobretudo, que ele, uma vez que ele também enquadra o debate sobre a governação da Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias, a ERA, não é? Portanto, é preciso que os próprios chefes de Estado e de Governo dizem aos seus ministros que avancem rapidamente. Há aqui um impulso político do lado do Conselho para que este pacote legislativo da União da Saúde avance. Portanto, eu espero que os ministros daí retirem as devidas conclusões e avancem com este processo. Foi falado também pelos líderes esta questão da pós-pandemia e do efeito que tudo isto teve, o stress que causou nos serviços de saúde, nos serviços de proteção social, nos serviços de apoio na área geriátrica também, que é um tema que é preocupante e que os chefes de Estado e de Governo abordaram, ainda que, claro, de uma dimensão apenas mais política, sem entrar nas questões técnicas, mas que não se verifica, não é uma questão que haja em Portugal, é uma questão que
todos os países da União Europeia sentem este efeito pós-pandémico e o facto de todas as administrações hospitalares estarem muito concentradas na verificação dos casos Covid e agora terem que retomar as suas atividades normais. Portanto, há aqui um conjunto de experiências conjuntas que é preciso partilhar e que esperamos que esta União para a Saúde nos possa trazer. Mais além do que só as questões sanitárias, há também que refletir de uma forma prospectiva como é que a União vai reagir perante as novas crises que apareçam, sanitárias e para lá das sanitárias. A Comissão Europeia fez o seu primeiro relatório sobre resiliência e esse relatório apresenta um conjunto de indicadores interessantes de como é que nós temos ou deveríamos preparar-nos para enfrentar novas situações de emergência de caráter mais abrangente. Neste momento, a prioridade está ainda, no caso do Covid, em melhorar o nível de vacinação dos cidadãos no quadro europeu, sobretudo naqueles países onde esse quadro ainda é mais diminuto, e dar resposta àquilo que é um anseio realmente dos cidadãos de haver esta união para a saúde expandir-se com um quadro legislativo que não vai ser fácil porque há muitos países que acham que isto é matéria muito de caráter do foro nacional, enquanto que outros têm uma visão mais ampla sobre esta matéria, indicando que a Comissão Europeia deve ter aqui mais poder de decisão nestas matérias. Portanto, estes são os pontos que se me afiguram neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. O Sr. Deputado ainda pretende utilizar, certamente... Sim, Sr. Presidente, eu parti do princípio que era pergunta-resposta. Não sei se a minha leitura está correta. Sim, não é? Portanto, peço desculpa, foi... É normal colocar o conjunto das questões, mas nada impede que proceda desta forma. Posso continuar desta forma? Com certeza. Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, uma outra matéria tem a ver com a digitalização. Enfim, como referiu, a importância e a centralidade da digitalização foi, uma vez mais, reforçada na conclusão do Conselho Europeu sobre os objetivos da União neste domínio, sobre a importância que ela tem, enfim, e há um conjunto de recomendações, nomeadamente nas dimensões da formação, da qualificação, etc. Infelizmente, o nosso país, e apesar do Governo ter uma Secretaria de Estado neste domínio, ter um plano para a transição digital e ter um conjunto de medidas que vão nesse sentido, o que é verdade é que, segundo o Índice de Digitalização da Economia da Sociedade de 2020, nós continuamos numa posição que não é nada honrosa, bem pelo contrário, 19º lugar numa Europa a 28, em matéria de 5G, cuja importância, enfim, interesse estratégico para todo este processo é reconhecido. Somos, juntamente com a Lituânia, os dois últimos países a avançar com o processo e a concluí-lo. Julgo que a Lituânia mesmo vai nos deixar para o final e, portanto, tudo isto nos deixa uma preocupação muito acrescida, nomeadamente sabendo que a recuperação e o relançamento da economia depende e muito daquilo que nós conseguirmos neste domínio. E, portanto, a minha pergunta é, Sra. Secretária de Estado, o que é que está a falhar? O que é que não tem sido feito que é fundamental para recuperar este atraso e colocar realmente Portugal num lugar honroso e numa posição central no processo de transição digital que está a tomar conta de toda a Europa? Muito obrigado. Sra. Secretária de Estado, faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. No quadro do Conselho Europeu, foram abordados um conjunto de aspectos centrais em relação à agenda digital. E em relação à agenda digital temos aqui vários dossiês que estão neste momento em grande debate. Temos o regulamento dos serviços digitais, temos o regulamento dos mercados digitais. É possível, estes dois regulamentos são fundamentais ao nível da União Europeia e terão óbvias consequências depois na sua aplicação direta, até porque são regulamentos no quadro do nosso país. E por isso
os líderes no Conselho Europeu vêm dizer que é preciso avançar com celeridade nestas iniciativas, na negociação destas duas grandes propostas e também avançar em explorar o valor dos dados na Europa, encontrar um trabalho que já teve início sobre a inteligência artificial, promover tudo o que tem a ver com a possibilidade de termos mais investimento, quer do setor privado, quer do setor público, que seja favorável à inovação, estabelecer normas comuns para chegar a uma abordagem coordenada, tendo em vista aquilo que pode ser uma identidade digital no quadro europeu e promover a criação de um ecossistema relativo aos microchips que já aqui falámos. Esses foram os pontos abordados pelos líderes. Falaram também da importância destes aspectos da transformação digital para o crescimento económico, para a criação de emprego, para a competitividade, para o reforço da nossa soberania digital. E, portanto, eu estou de acordo, Sr. Deputado, quando diz que é preciso fazer mais. É preciso fazer mais. Portugal tem trabalhado para continuar a sua trajetória neste domínio, mas neste momento nós precisamos das autoestradas digitais, precisamos do 5G. E o leilão está atrasado. E o leilão está a ser trabalhado pela ANACOM, que é uma agência, uma entidade que é independente. E o próprio Primeiro-Ministro referiu que precisamos desse leilão o mais depressa possível. Portanto, no nosso caso, nós estamos a trabalhar em todo um conjunto de capacitação digital, porque ela é fundamental para os cidadãos, para as empresas. Estamos a trabalhar nos direitos digitais, no acesso. Estamos a trabalhar para que a transição digital não deixe as pessoas para trás e as empresas que menos capacidade têm, porque o nosso tecido empresarial, em relação a muitas pequeninas empresas que têm dificuldade nesta matéria, precisamos de os apoiar e estas têm sido as prioridades portuguesas. Agora, tem toda a razão quando me diz que precisamos das autoestradas para ligar depois todas estas, chamemos-lhe, estradas digitais às grandes autoestradas do 5G. E isso é fundamental, sem dúvida. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Constato agora que o PS ainda tem tempo, a Sra. Secretária de Estado não tem tempo para responder, porque de facto esta repartição torna mais difícil a gestão dos tempos, mas naturalmente que vou permitir que o Sr. Deputado coloque as questões. Peço à Sra. Secretária de Estado que depois, na ronda seguinte, possa encurtar um pouco mais. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma outra matéria que eu trazia aqui para questionar a Sra. Secretária de Estado tem a ver com os preços da energia. Referiu que é uma matéria muito relevante, pelas razões que todos nós conhecemos, pelo impacto que está a ter em termos sociais e económicos, pelas condicionantes que pode colocar no processo de recuperação e de relançamento da economia. Enfim, nós estamos todos conscientes da centralidade também desta matéria relativamente a Portugal e aos restantes países europeus, e o Conselho avança um conjunto, ou pelo menos a Comissária de Energia, avança um conjunto de medidas potenciais, desde os vouchers energéticos para as famílias mais carenciadas, a criação de moratórios para pagamentos de conta da luz, novos apoios estatais a empresas, os alívios fiscais, e a esse propósito eu gostaria de referir que é bom lembrarmos que o aumento de receita, da receita fiscal relativa aos combustíveis prevista para o Orçamento de Estado para 2022 é de 1.265,4 milhões. Eu repito, 1.265,4 milhões de aumentos de receita fiscal previstos e, portanto, com um impacto como é imaginável em termos da própria economia e desta recuperação e o impacto social também que conhecemos. E, portanto, a pergunta que trazia era saber o que é que o Governo está a pensar fazer neste domínio relativamente a estas sugestões e estas propostas. E, para terminar, tinha uma outra questão que não está diretamente ligada com as matérias tratadas no Conselho Europeu, mas que tem tudo a ver com esta questão. E é a auditoria do Tribunal de Contas que ficamos a conhecer ontem. A auditoria do Tribunal de Contas, eu ainda não tive a oportunidade de a ler em detalhe, mas pelas notícias que nos vão chegando e pelos aspectos
que estão a ser evocados. Esta auditoria vem deitar por terra aquele discurso eufórico e a narrativa dos recordes que o Governo e o Sr. Ministro do Planeamento tinham sobre esta matéria. Há um problema enorme com as metas, há um problema enorme com a execução, há dúvidas relativamente à capacidade que o país tem de absorver os fundos que aí vêm e há um conjunto de recomendações que nós temos reiterado relativamente ao acompanhamento e à monitorização de todos estes fundos. E, portanto, a minha pergunta era saber se a Sra. Secretária de Estado está ou não está preocupada com esta auditoria e o que é que pensa fazer o Governo neste domínio. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, faz favor de responder. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação aqui aos preços da energia, como já tive a oportunidade de referir, esta é uma preocupação conjuntural para a qual a União Europeia, a Comissão Europeia vem apresentar uma toolbox que tem dentro desse pacote todas as medidas que o Sr. Deputado referiu. Tem a ver com os apoios às famílias, tem a ver com os apoios às empresas, um conjunto de medidas de diminuição de impostos, de apoios diretos que possam ser feitos neste momento para prestar este auxílio de curto prazo aos consumidores mais vulneráveis. Como sabe, no nosso caso, o Governo anunciou em setembro um conjunto de medidas para atenuar a subida dos preços da eletricidade junto dos consumidores, com a eliminação do sobrecusto da produção do regime especial das renováveis, num valor que ascende a 250 milhões de euros, e a eliminação do sobrecusto com o contrato de aquisição de energia da central termoelétrica a carvão do Pego, gerando uma poupança anual de cerca de 100 milhões de euros. E, por outro lado, o facto de, em Portugal, nós termos iniciado o processo de utilização das renováveis e de, muitas vezes já, o sobrecusto da utilização das renováveis ter sido introduzido na fatura da eletricidade, permite-nos agora ter aqui uma certa almofada que nos permita ver que os preços em Portugal, os preços da energia, não estão a subir tanto como noutros países, de onde tiramos realmente a conclusão de que as renováveis são a solução e não o problema destas medidas. Temos também a ideia de que o trabalho que o Governo anunciou agora muito recentemente em relação aos preços dos combustíveis e à diminuição que vem fazer em relação a esta matéria. As famílias vão passar a receber 10 cêntimos por litro de combustível até um limite de 50 litros por mês, medida anunciada hoje medida anunciada no dia em que teve lugar o próprio Conselho Europeu, e que vai ser aplicada entre novembro e março. E, portanto, há aqui um conjunto de medidas que serão aplicados em Portugal para este reforço, para conseguir ter respostas imediatas aos aumentos do preço da energia, que são fundamentais, sem entrar em outros níveis de caráter mais estrutural que têm que ser analisados, como a grande questão para Portugal das interligações. A Península Ibérica não pode continuar a ser uma ilha energética sem interconexões com Espanha e com França. Precisamos de continuar a fazer este trabalho, quer na área do gás, que para nós é uma energia de transição muito importante, quer também as conexões elétricas, que iremos agora trabalhar até no quadro da Cimeira Luso-Espanhola, que decorrerá esta semana. Muito obrigada, Sr. Deputado.